Então eu estou aqui com a posição aberta, eu vou pressionar Shift R, ou melhor, U, para me dar os dois keyframes aqui. Coloco a agulha na posição quadro 50 e vou atrasar 15 quadros no tempo. Para isso eu posso pressionar Shift Page Up, que vai me dar 10 quadros, e pressiono Page Up mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, me dando um retorno de 15 frames. E registro um keyframe para as duas transformações. Levo a agulha para o início e agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para frente. Shift Page Down e Page Down mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Com isso eu tenho a mesma distância. Eu vou arrastar e pressiono Shift para dar o Snap. Agora eu posso ver que eu tenho aqui a interpolação mais junta, dando mais velocidade, e aqui ela diminui, certo? Vamos fazer agora o mesmo processo para frente. Eu voltei para quadro 50, pressiono Shift Page Down e Page Down 5 vezes, marco um keyframe para os dois movimentos, levo para o quadro 100, Shift Page Up 5 vezes e levo os meus keyframes lá para frente. Então, com isso a gente tem acelera, diminui, acelera. Nós vamos fazer o mesmo processo agora para o quadro 150, tá ok? Eu vou mais rápido, entretanto. Então, Shift Page Up, 1, 2, 3, 4, 5, marca keyframe, Shift Page Down, 1, 2, 3, 4, 5, e traz os keyframes para aquele ponto. Se eu conseguir selecionar algum dia aqui. E vou fazer agora para frente, né? Então, Shift Page Up, Page Down, 1, 2, 3, 4, 5, marque frames, levo para 200, Shift Page Up, 1, 2, 3, 4, 5 e levo para cá. Eu espero que você esteja entendendo. Vou fazer a mesma coisa agora para o último deles, que é o 250. Vou fazer para trás e para frente. Então, Shift Page Up, 1, 2, 3, 4, 5, registra keyframes, Shift Page Down, 1, 2, 3, 4, 5, e por último, Shift Page Down, 1, 2, 3, 4, 5, registra, leva para o final, Shift Page Up, 1, 2, 3, 4, 5 e arrasta. Então, se a gente olhar aqui agora, a gente vai ter a suavização toda vez que passar aqui, ele vai devagar e aqui ele vai rápido, como você pode ver, né? Só que a gente tem uma mudança brusca, né? Então nós podemos suavizar essa trinca de keyframes aqui, selecionando elas, esses três aqui intermediários, e eu pressiono Ctrl. Vou deixar só os quadros 0, 100, 200 e 300 sem suavizar. Todas as outras eu vou pegar, vou pressionar Ctrl e clicar. Com isso, então, observando agora, aqui na câmera ativa, eu vou soltar uma prévia e você vê exatamente o que eu estou falando. Ele fica devagar, acelera, fica devagar, acelera, vai nos dando aí o resultado desejado, tá ok? Resta apenas fazer uma rotação na câmera para completar o movimento, que vai dar o toque final. Eu vou pegar a câmera, vou pressionar R, eu posso fechar aqui o nulo, já está pronto, e vou fazer animação em Z Rotation, tá? Eu vou marcar um keyframe aqui, eu vou colocar menos 90, e vou levar lá para o final, e vou colocar em 1, e aqui 90. Então olha o que isso nos dá no final das contas.
Que animação interessante que a gente tem. Podemos então voltar a uma vista, maximizar e soltar uma prévia para a gente ver o resultado final de toda essa trabalheira aí, que na minha opinião ficou muito interessante, e isso por si só já dá toda a dinâmica, né, para a gente poder criar os objetos agora. O movimento está aí, ó, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Agora a gente já pode observar o seguinte, que de 0 a 100 os objetos estão em frente, tá certo? Quando a gente passar de 100 a 200, os objetos vão ficar atrás do plano. Então o Z vai ser inverso aqui. E depois, de 200 a 300, eu estou vendo que os objetos vão ficar na frente de novo. Eu posso agora trazer do meu painel de projetos, eu vou aqui nas minhas composições e vou trazer o meu gráfico de fundo para a cena. E vou deletar os quadrantes. Só que a gente tem um probleminha que a gente criou isso aqui antes de aumentar a extensão dela. Eu vou ter que abrir essa composição e vou em Composition, Composition Settings, e vou colocar a duração em 300 frames para que eu possa acompanhar, tá certo? E a mesma coisa eu tenho que fazer aqui com todos os objetos, puxá-los. Posso selecionar tudo aqui e puxar até o final, de forma a cobrir toda a extensão do timeline, né? Aqui a gente tem tudo, temos. Então, ok, podemos fechar o objeto. Eu vou transformar o objeto para 3D e vou fazer o Collapse Transformations. Ou não precisa? Não, não precisa. Eu vou só transformar o objeto para 3D. E agora a gente tem isso aí, ó. Agora eu estou vendo uma coisa que está me incomodando, que é essa borda ríspida aqui. Nós podemos fazer um mascaramento desse objeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir a composição. Eu vou selecionar todos eles com Ctrl A e vou em Layer, Precompose e movo todos os atributos e dou OK. Com a pré-composição selecionada, tá? Eu vou vir aqui, seleciono a ferramenta de elipse e dou um clique duplo. Vai fazer a máscara aqui para mim. Agora eu vou abrir os atributos da máscara e vou dar o Feather a gosto, tá certo? E vou diminuir, eu estou com pouco espaço aqui, o Mask Expansion. Quando eu voltar na composição principal, olha aí o que eu tenho. Eu tenho uma transição suave, fica bem mais interessante agora o meu gráfico. O que a gente pode fazer também é alterar a cor de fundo aqui. Eu vou trazer a nossa paleta de cores aqui para a cena e vou em Composition, Composition Settings e vou pegar o fundo aqui, esse azul escuro aqui, né? Sei lá que cor que é essa, e vou dar OK, participando assim da paleta de cores, tá? Então nós temos a composição principal que vai gerar as 3 composições. Nós vamos fazer cópias e cortar essa composição. Eu vou salvar o projeto e daqui agora nós vamos então fazer cópias dessa composição. Só que eu sei que eu vou querer cores diferentes nas 3 composições. Então eu vou já copiar aqui no painel de projetos o gráfico de fundo, selecionando ele. Aqui no painel de projeto eu vou dar 2 vezes Ctrl D, criando gráfico fundo 2 e gráfico fundo 3. Então eu vou abrir gráfico fundo 2, tá?
vou aqui em Precomp. Eu tenho Precomp 1, eu tenho que também criar Precomp 2 e Precomp 3. Eu vou selecionar aqui no painel de projetos e dar Ctrl D duas vezes, tá? E vou fechar aqui mais uma vez. Você vê que eu estou em gráfico de fundo 2 agora. E vou trocar Precomp 1 com ela selecionada. Eu vou pegar Precomp 2 e pressionando Alt eu arrasto e substituo. Então, em gráfico de fundo, olha só. Em gráfico de fundo eu tenho Precomp 1. Em gráfico de fundo 2 eu tenho Precomp 2. Eu vou abrir gráfico de fundo 3 e vou substituir Precomp 1 por Precomp 3 pressionando Alt. Tá? Dessa forma, eu posso abrir agora Precomp 2. E eu vou alterar a cor desse gráfico aqui de baixo. Tá certo? Eu vou em Layer, Solid Settings. Vou abrir, desculpa, eu tinha que ter aberto a paleta antes. Eu vou selecionar de novo o fundo. Eu vou em Layer, Solid Settings. E vou pegar essa cor avermelhada aqui. Mas eu vou tirar um pouco aqui da força, né, da saturação da cor, entendeu? Para deixar uma coisa mais suave aos olhos. E dou OK. Posso fechar Precomp 2. Vou em gráfico fundo 3. Abro Precomp 3 e faço a mesma coisa. Seleciono. Vou habilitar a paleta. Clico em fundo aqui de baixo. Eu vou em Layer, Solid Settings. Eu vou clicar aqui no azul. E nesse caso eu vou escurecer um pouco e puxar a saturação a gosto, tá? Dessa forma eu tenho três composições de fundo diferentes. Vou deixar isso aqui tudo fechado por hora. Tem a minha animação principal contendo gráfico de fundo. Eu vou agora duplicar a animação de câmera principal 3 vezes. Ctrl D, Ctrl D e Ctrl D. Vou renomear pressionando Ctrl aqui para animação câmera 1, animação câmera 2 e animação câmera 3. Dessa forma, eu tenho um backup aqui, tá certo? Da animação toda. Agora nós vamos começar a cortar essas outras animações aqui. Eu vou abrir animação câmera 1, vou colocar a agulha aqui em 100, tá certo? E vou pressionar N, que vai jogar o final da minha área útil para cá, e com um clique no botão direito do mouse eu dou Trim Comp to Work Area. Então eu passo a ter aqui só esse movimento, ó. E termina aqui, tá certo? Fecha essa composição. Vou abrir a animação de câmera 2 agora, que é ainda uma cópia, né, que tem tudo da original. Eu vou colocar o quadro, vou colocar a agulha no quadro 100 e vou pressionar B, trazendo o meu início do Work Area para cá. E vou colocar agora em 200. Só que aqui eu tenho que colocar em 101, porque senão eu vou ter dois quadros repetidos. Eu vou dar Page Down e pressionar B aqui. E vou até o quadro 200. E aqui eu pressiono N. Vê que a minha régua agora está só na porção central. E eu vou eliminar tanto essa parte como essa aqui, dando Trim Comp to Work Area. Então eu tenho agora a segunda parte do movimento. Tá certo? E eu vou colocar agora, eu vou trocar gráfico de fundo por gráfico de fundo 2. Eu espero que você esteja entendendo. Pressionando Alt. E eu tenho agora o gráfico vermelho na cena. Tá ok? Fecho a animação de câmera 2. Abro a animação de câmera 3. Vou trocar gráfico de fundo por gráfico de fundo 3, pressionando Alt.
Eu tenho agora o gráfico azul no meu fundo, mas eu vou cortar de 201, né? Já estou aqui no frame 201, eu pressiono B e eu tenho então meu work area indo de 201 até 300 e vou dar trim comp to work area. O que a gente tem aqui então? Eu posso deletar essa paleta de cores daqui. Eu tenho agora a animação de câmera 1, que vai de 0 a 100 com fundo bege. Eu tenho a animação de câmera 2, que vai de 100 a 200 com fundo vermelho. Eu posso deletar a paleta de cores aqui. E tenho a animação de câmera 3, que vai de 200 a 300 com fundo azul. E nessas composições a gente vai então adicionar os objetos vetoriais animados. Então é chegada a hora de preparar os objetos vetoriais. Nós vamos fechar essa composição aqui. Eu vou abrir a pasta dos elementos vetoriais e vou pegar aqui o circular, 01 circular, vou dar um clique duplo. A primeira coisa a fazer é trazer a palheta aqui para dentro, para a gente poder adicionar cores. Todos os layers são pretos, né, como a gente pode ver. Então nós vamos selecionar aqui um dos layers e começar a adicionar cores. Vou começar pelo layer 9, que é o layer de fora. Eu vou em efeito, Generate Fill, que faz o preenchimento por default em vermelho, e a gente começa a pegar aqui então cores da palheta. Eu vou copiar esse efeito, Ctrl C, e vou colando nos outros layers e vou alternando cores a gosto. Layer 6, Ctrl V, finalmente o layer 1. Então eu vou deixar como está. Posso deletar a paleta. Agora o trabalho é transformar os layers todos para 3D. Vou ligar o Collapse Transformations em todos os layers também. E agora é uma questão de alternar aqui a altura dos objetos em Z. Eu vou colocar a vista em Custom View 1. Dessa forma a gente tem uma noção mais tridimensional do objeto. Eu vou pegar aqui por fora, pressionar P e vou colocar aqui -2 para sair um pouco do plano. E vou começar a puxar os outros layers para frente. Um a um. Puxando sempre pelo eixo Z. E agora a gente pode animar esses objetos, a rotação deles. Né? Vamos
começar aqui pelo primeiro layer, pressionar R. Nós vamos animar esse eixo aqui, que é o Z. Aqui no caso eu vou colocar duas. Eu gosto de alternar positivo e negativo, de forma que os layers passem a girar de forma inversa. Então a gente abre agora aqui, R, agulha no começo. Aqui eu vou colocar -1. Então você vê que a gente tem um trabalho inverso ali. E é isso, é um trabalho um pouco enfadonho, mas a gente tem que fazer. Eu vou colocar 270, vai ser menos rotação. Vamos colocar aqui -2. Eu só vou fazer esse trabalho para um dos objetos, para você não ficar assistindo essa coisa repetitiva. Eu só vou lembrar que os objetos que vão ser colocados na cena 1 e na cena 3 tem que ter uma extrusão negativa, e os objetos da cena 2 uma extrusão positiva em Z. Eu vou fazer mais um layer e depois eu vou dar pausa. Vou botar aqui -1. Dar pausa. Então eu terminei de animar todos eles e agora a gente tem isso aqui. E a gente pode trazer esse objeto então para a cena 1, tá certo? Vamos então fechar aqui essas duas. Vou trazer a composição animação câmera 1. Vou deletar essa paleta. E eu vou trazer agora o elemento vetorial 01 circular para essa cena. Quando eu transformo para 3D, eu faço o Collapse Transformations e aí eu tenho a extrusão do objeto na cena. Então veja como ele interage bem com a câmera. Então nós vamos continuar fazendo os outros objetos.